Nós estamos falando sobre a missão do Espírito Santo nesses domingos. E semana passada nós falamos sobre o batizar, o convencer e o batizar, o chamar, separar e enviar. E hoje nós vamos falar sobre esta missão do Espírito Santo de conduzir a nossa vida. Cada detalhe, cada momento, todo instante, o Espírito Santo tem a missão de nos conduzir a nossa vida e a nossa história. E para tanto, para nós pensarmos sobre isso hoje, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 16, Atos 16, de 6 a 10. Vamos pensar um pouquinho a respeito disto. Diz assim, a visão de Paulo em Troade. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Amém? Quero convidar você a orar mais uma vez. Pai querido, obrigado mais uma vez por este momento. Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha aplicar a Tua palavra em nosso coração. Domina, ó Deus, sobre a nossa mente e o nosso coração, sobre a nossa razão e as nossas emoções. E nos revela, ó Deus, nos ilumina a mente para compreender a Tua vontade. Quebranta-nos mais uma vez, ó Deus, para sermos submissos àquilo que o Senhor tem para nos falar. Nós te pedimos isso no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, ó Deus. Muito bem, meus irmãos, o ministério do Espírito de condução. O ministério de condução é exercido através de trabalhar nas circunstâncias, demonstrando que ele tem o controle sobre todas as coisas, sobre a história, e através da qual ele vai conduzindo os seus servos conforme a direção dos seus planos. Isso tudo quer dizer que o Espírito Santo tem planos e que ele vai fazer com que estes planos venham a ser concluídos, venham a ser realizados. Conduzir significa orientar alguém a partir de um ponto para chegar num outro lugar, num outro ponto. O Espírito Santo, então, é aquele que conduz a nossa vida a um propósito específico. Guarde isso. O Espírito Santo tem um propósito específico e conduz a história e a vida dos seus escolhidos, como nós vimos domingo passado, conforme esse propósito. Vamos nos lembrar que quando pensamos sobre chamar, separar e enviar, nós aprendemos que o chamado público de uma pessoa é precedido pelo trabalhar do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Nós vimos sobre a vida de Barnabé, como aquele homem estava preparado e parecia todo preparado para ser o pastor, mas vimos também como o Espírito Santo foi trabalhando na vida do apóstolo Paulo, ou de Saulo ainda, e depois que ele sendo chamado, ou tendo sido convencido do seu pecado, tendo sido recebido o chamado por Deus, Deus vai trabalhando durante mais de uma década em sua vida, até que finalmente ele é separado e enviado pela igreja para realizar a sua obra. A ministração do Espírito, essa missão do Espírito, esse ministério do Espírito de condução, é de chamar alguém e conduzir desse não chamado, onde ele não tem nada de específico na sua vida, para um chamado específico. Como fez com o apóstolo Paulo, quando Deus disse a Ananias: vai, diz a este homem que ele é um vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele o quanto lhe compete sofrer para pregar o evangelho aos judeus, e aos gentios, e aos seus reis. Quando você pensa sobre isso, a gente pensa que o Espírito Santo só começou a agir depois do Pentecostes. Quando Deus olha para Abraão, escolhe Abraão e conduz Abraão daquele ambiente familiar para uma terra distante, para ser uma bênção a todos os povos, é o Espírito Santo de Deus trabalhando e conduzindo a vida de Abraão, cada detalhe da sua vida. Moisés foi conduzido do deserto com seus rebanhos ao Egito,
para liderar a libertação do povo de Israel lá do Egito. Davi foi conduzido das vigílias da noite com o rebanho para o trono para liderar o povo. O Espírito Santo de Deus conduz. Ele tira uma pessoa de um ponto e leva para o outro de acordo com os seus planos, com os propósitos que ele tem para essa vida. Todas essas histórias tiveram essa ação do Espírito, levando esses personagens, ou essas personagens, de um ponto a outro, desse não chamado para poder se adequar ao plano de Deus. Quando nós encontramos Paulo e Silas neste momento, Deus está chamando Paulo e Silas para sair dessa zona de conforto, para começar a caminhar na direção do centro da vontade de Deus. Preste atenção como Deus vai conduzindo toda essa história. Aqui no final do capítulo 15, nós encontramos o desentendimento entre Paulo e Barnabé. Eles têm uma dificuldade e daquilo ali se gera duas missões. Barnabé segue com João Marcos e Paulo com Silas vai para outro campo. Paulo tinha uma intenção, ele desejava fazer uma viagem de reforço aos lugares que eles haviam visitado. Vamos lembrar que quando nós lemos domingo passado o capítulo 13, o Espírito Santo diz: separai-me a Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo saem e fazem uma viagem missionária, a sua primeira viagem missionária. Aqui no capítulo 16, eles já fizeram toda essa viagem, voltaram para Antioquia, deram um relatório: olha o que Deus fez através de nós em todas essas cidades. E depois de passarem por um tempo lá, Paulo disse assim: vamos voltar por essas mesmas cidades por onde nós pregamos o Evangelho e vamos verificar como é que estão essas igrejas. Mas o Espírito Santo tinha um plano de proclamar este Evangelho em outros lugares. E então o Espírito Santo conduz Paulo e Silas de Antioquia da Síria para Macedônia. Paulo e Silas cumpriram o propósito que o Espírito Santo tinha, porque eles a partir daquele momento, vão realizar a sua segunda viagem missionária. O propósito específico de Paulo, como nós vemos lá em Atos 9, 15 e 16, era o Senhor dizendo a Ananias, como já disse: vá, este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel mostrarei a ele quanto deve sofrer por mim. O Espírito Santo também conduziu Barnabé e João Marcos de Antioquia da Síria para Chipre. Nós vamos encontrar que no futuro, João Marcos é aquele que amadurece e se torna útil para o ministério. Barnabé e João Marcos também cumprem o ministério que o Espírito Santo tem para eles. O Espírito Santo conduz a um propósito específico. Às vezes, nós temos a impressão que estamos dando volta no toco. Já viu essa expressão? Você tem um negócio, parece que ou que você está patinando, as coisas parecem que não saem do lugar, não evoluem, e nós percebemos depois, é que nós vamos perceber como o Espírito Santo, que tem um propósito específico, está conduzindo exatamente para que aquelas coisas possam acontecer. Às vezes nós temos algum plano diferente do Espírito Santo, mas o Espírito Santo é aquele que, tendo este propósito específico, começa a trabalhar para que a gente, conduzir a história e a nossa vida, para que a gente chegue ali. E a gente fica tão impressionado, que é tão específico, que a gente fala assim: nossa, o Espírito Santo me conduziu a este lugar, a este momento. É a hora H do dia D. Não tem um instante de diferença. E você percebe assim, parece que clareia, tudo se faz, tem sentido finalmente, porque o Espírito Santo conduziu, dirigiu a história. Não jogou fora nada. Uma coisa na economia divina que nós aprendemos é que Deus não desperdiça nada. Nem poder, nem planos, nem caminhos, nem pessoas. Tudo em Deus está perfeitamente dirigido. A gente às vezes tem essa história, né, que Deus escreve certo por linhas errado, irmãos. Em Deus não tem nada de torto. Tudo em Deus é perfeito. E Deus escreve certo por linhas certas. É a nossa visão que é torta e a gente está achando assim, é que nem Ananias falando com Deus, não é? Senhor, o senhor não sabe, vou lhe contar a última notícia. A fofoca gospel que está correndo aqui em Damasco. Esse homem que o senhor está mandando eu orar por ele está
está devastando a igreja em Jerusalém. Ele está vindo aqui para perseguir os seus santos. O senhor não está sabendo disso? E Deus fala, não, Ananias, esse homem é um vaso escolhido. Eu já tenho um propósito para a vida dele. E eu vou mostrar o que ele vai ser nas minhas mãos. Então Deus sempre, o Espírito Santo, ele tem um propósito pré-definido, muito claro, muito específico, e não vai perder um instante da vida dessas pessoas. É o Espírito Santo conduzindo. Sabia que o Espírito Santo conduz a sua vida do mesmo jeito que conduzia a vida daquele Saulo? E que foi encontrado no caminho de Damasco, cheio de raiva, de ódio, desejando perseguir os cristãos, aqueles que ele vai chamar, quando ele permite a morte de Estevão. Estevão é um falso profeta, que está propagando heresia no meio do povo de Deus, mas lá no capítulo 26 ele vai dar um testemunho, eu perseguia os santos. Ele muda completamente. E Deus está trabalhando nesse homem, para que este homem conduza a vida deste homem, para que este homem possa estar no centro dos seus propósitos, no centro do plano de Deus. É verdade também que o Espírito Santo conduz através de um plano, porque você pode pensar assim, estas coisas que eu estou vivendo, ou as coisas que o apóstolo Paulo passou, a vida antes de ter o encontro com Jesus, foi uma vida que ele teve do jeito que ele quis, errado também. Deus sabia de todas as coisas. Nós vimos semana passada que Deus, por exemplo, escolheu Jeremias, e ele diz para Jeremias, antes que você viesse a existir antes de você existir no ventre da tua mãe, eu te escolhi e te designei como profeta às nações. Deus tinha um plano, e Paulo vai reconhecer isso, que desde a eternidade ele foi alcançado pela graça de Deus. Deus tem um plano pré-definido, e as coisas pelas quais passamos fazem parte do plano de Deus. Tem alguns planos que a gente não gosta. Mas a gente fala para Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo, eu só sei dizer que eu não gosto. Esse caminho que o Senhor está ensinando aqui não é um negócio que eu gostaria. Diz um pastor que a melhor maneira de fazer a igreja crescer, ele falou, eu particularmente não gosto disso, mas é prendendo os seus pastores, encarcerando os seus pastores. Quando o líder é encarcerado, quando eles foram encarcerados lá no tempo bíblico, a igreja dobrou os joelhos e foi pedir a Deus que viesse a intervir. E às vezes quando vem a perseguição, é que nós aprendemos a dobrar os joelhos, que nós aprendemos a buscar a direção do Espírito Santo, que nós aprendemos a depender dele. E este Espírito Santo, todas as coisas, veja que Paulo vai escrever isso, não é? Ele vai dizer, olha, todas as coisas concorrem, e é interessante que as versões que trazem assim, todas as coisas concorrem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gosto mais ainda da versão que diz que Deus faz com que todas as coisas concorram conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, absolutamente todas. Nenhum detalhe escapa da direção de Deus. O Espírito trabalha nesse plano específico para trabalhar na vida dos seus dos seus escolhidos. Paulo, ele tinha uma intenção, como nós dissemos no capítulo 15, 36, ele diz assim, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Essa era a intenção de Paulo, lembra? Lá no capítulo 13 ele foi separado, enviado, eles fazem a viagem missionária, primeira viagem, voltam para Antioquia, depois de um tempo com aquele povo de Antioquia, fala, Paulo, dê a ideia, olha, vamos voltar para aquelas cidades. Essa era a intenção de Paulo, uma viagem de inspeção de rotina nas igrejas já estabelecidas. Paulo tinha uma intenção, mas o Espírito Santo tem uma visão. E a visão do Espírito Santo está no capítulo 16, verso 10, quando diz assim, que nós concluímos que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho lá na Macedônia, onde eles pediram, aquele homem apareceu pedindo que Paulo passasse para lá. Paulo tinha uma intenção de voltar pelas mesmas cidades, mas o Espírito tinha uma visão, vocês vão pregar em lugares novos. A gente precisa aprender a lidar com o Espírito Santo, porque às vezes a nossa intenção é boa, é correta, é verdadeira, é bíblica, é de Deus, mas não é a visão do Espírito Santo.
Você está até olhando para o mesmo lugar, mas você precisa ajustar a sua intenção com a visão do Espírito Santo de Deus. E é o que acontece aqui. Paulo tinha uma intenção, mas o Espírito Santo tinha uma outra visão. Paulo também tinha uma unção para fazer isso. Veja que no versículo 40 do capítulo 15, diz que, mas Paulo, Barnabé escolhe João Marcos, vai para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. A igreja despede Paulo mais uma vez e envia Paulo, mais uma vez agora com Silas. Paulo então tinha uma unção, mas o Espírito Santo tinha uma outra direção. Ele foi encomendado pela igreja, mas não para os planos dele, mas para ir para a Macedônia. Lembra que nós aprendemos semana passada que quando o Espírito chama, ele chama a pessoa. Quando ele separa a pessoa, a sua história pregressa, o seu futuro, os seus planos, os seus projetos. Como no Antigo Testamento o profeta era tomado pelo chamado de Deus, no Novo Testamento aqueles que são chamados por Deus são tomados por esta missão que Deus lhes dá. Não há outro propósito mais para as suas vidas, porque o Espírito Santo tem um plano predefinido para estas vidas. E Paulo, as suas intenções precisam estar subordinadas à visão que o Espírito Santo está trazendo. Esta tua unção, este seu envio, essa igreja que te impôs as mãos e orou por você e enviou em nome do Senhor da igreja, precisa ter a direção do Espírito Santo naquilo que você vai fazer. O Espírito Santo conduz através de um plano predefinido. Às vezes nós não conhecemos quantos planos que a gente tem e que vão se frustrando ao longo da vida. Quantos projetos que a gente coloca e Deus diz, não é aqui, não é agora, não é neste momento. E Deus vai conduzindo todas estas coisas. E aquela chama ardente precisa ser controlada para que o Espírito trabalhe nessa pessoa para chegar no lugar exato onde ela está. Veja que quando Lucas registra este capítulo 16, ele vai dizendo a respeito de como Paulo e os seus companheiros tinham uma direção, um caminho. Eles tinham um propósito, eles tinham planejado algo para servir e para pregar o Evangelho. Eu queria pensar então que o Espírito Santo conduz através das frustrações. Este é o caminho mais difícil talvez que nós tenhamos. Quem aqui gosta de ficar frustrado nas suas expectativas, nos seus sonhos, nos projetos que você faz? Mas as frustrações, como nós dissemos, Deus não desperdiça absolutamente nada na nossa vida. E Deus trabalha através das frustrações. Eu aprendi muito cedo que existem frustrações que são verdadeiros livramentos de Deus. Quantas vezes você já falou na sua vida, ainda bem que Deus não deu aquela oração que eu pedi. Pedi tanto a Deus, ainda bem que Ele não deu, que se Ele tivesse dado, eu teria me perdido, eu teria me complicado. E talvez a melhor oração que a gente possa aprender a fazer é: Deus, me livre e guarde de mim mesmo. Não é? Se deixar eu por minha conta e risco, eu vou fazer besteira, eu vou fazer apesar de ter boa intenção, apesar de ter unção, vou fazer coisas erradas, vou meter os pés pelas mãos. O Espírito Santo, quando trabalha nas frustrações ou através das frustrações, ele tem o propósito de produzir perseverança. Preste atenção no que aconteceu aqui. Porque o Espírito Santo precisa recordar a Paulo o chamado inicial de Paulo. Sabe, meus irmãos, quando as coisas dão errada na nossa vida, a primeira coisa que a gente pensa é em desistir. E aí o Espírito Santo tem que vir para nós e falar assim: mas quem disse para você que ia ser fácil? Não é? E Paulo recebeu essa notícia logo de início, né? O irmão Ananias deve ter entrado naquela sala, falou: irmão Saulo, eu sou Ananias. E Saulo deve ter pensado assim: eu te conheço? Não é? Quem é esse Ananias que está vindo aqui? Eu vim aqui porque aquele que te apareceu no caminho de Damasco mandou eu te dizer algumas coisas. Orar por você, para que você volte a ver, para que você seja batizado. E Ananias deve ter lembrado, depois devem ter tido uma conversa, né, aquela mesa, ele falou: rapaz, eu tentei lembrar Deus de quem você é. Eu estou aqui só porque Deus mandou. Porque se fosse
depender de mim, eu não viria, porque eu sei o que você veio fazer aqui. Mas Deus mandou falar para você que você é um vaso escolhido e que você vai levar o nome de Jesus entre os gentios, seus reis, e entre os judeus. E uma má notícia, você vai sofrer. E depois a gente descobre como Paulo sofreu. Algumas frustrações, meus irmãos, servem para chamar-nos à perseverança. Aquela equipe poderia desistir, mas eles aprenderam que não deu certo aqui, ou pensar assim, né? Não deu certo, então é sinal que nós estamos errados. Já que não deu certo, a gente está pregando para um lugar, e o texto diz que eles foram para a Ásia, depois para a fronteira da Mísia e da Bitínia, e depois chegaram a Troade. E nesse tempo todo o Espírito de Jesus fez o quê? Impediu, conduziu as coisas. Os seus planos, e pensa assim, a gente vai sair daqui, ó, nós queremos ir lá para o sul da Bahia. E a equipe vai. E chega lá, não dá certo, as coisas não funcionam. Aí você começa a andar pelo norte de Minas, e também não dá certo. E daqui a pouco você para lá na fronteira com o Paraguai, lá no Mato Grosso. Aí Paulo tem um sonho assim, ó, passa ao Paraguai e ajuda-nos. Foi esse o trajeto que Paulo e a equipe foram fazendo. E às vezes não dando certo, as coisas vão... Mas por que não dá certo? Nós dispusemos a nossa vida para sermos missionários. A igreja orou, impôs as mãos, enviou, mandou recursos. E a gente está batendo cabeça aqui, batendo cabeça ali, batendo cabeça lá. E assim, pensando em desistir, eu acho que nós vamos voltar. Ouvimos um assovio, não um chamado. Mas o Espírito Santo estava trabalhando perseverança na vida desses homens. Se fosse nos tempos modernos, né, alguém da equipe de Paulo falaria assim, olha, vamos confessar pecado, porque não está dando nada certo, alguém aqui está fazendo coisa errada, vamos ter que colocar isso em ordem. Mas a gente só consegue ter perseverança quando a gente passa por lutas, quando a gente enfrenta frustrações. Talvez uma das primeiras lições para os jovens que vão se casar, que estão procurando alguém, é exatamente ser perseverante. Senão você não fica casado 2 anos com a mesma pessoa. Não é? Você que tem que servir na vida da igreja, tem que aprender que é preciso ser perseverante. Perdão, irmãos. Ser perseverante. Porque senão você não termina o seu mandato de 1 ano. E às vezes as frustrações nos ensinam exatamente isso. Que nós precisamos aprender a perseverar. Enquanto eles estavam insistindo naquilo que tinha sido chamado, e a perseverança é uma forma de Deus falar assim, olha, foca no teu chamado, lembra que eu te chamei. Chega no verso 10 do capítulo 16, diz que quando eles conseguiram ter a direção de Deus, eles se prepararam imediatamente. Em momento algum houve no coração destes homens o desejo de perder a visão, de deixar de fazer a obra de Deus. Não está dando certo aqui, a gente vai fazer desse jeito, vai por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. E meus irmãos, esse trajeto deve ter sido por volta de uns 6 meses a 1 ano. Vamos lá para a Ásia, não dá certo, fica ali um tempo tentando, as coisas não funcionam. Volta para cá, fica mais alguns meses aqui, não está dando certo, vai para lá mais um pouco. Até finalmente, essa é a direção de Deus. Aprendemos, como eu disse, a nossa intenção, a nossa oração, as nossas ações se achegaram à vontade de Deus. E é interessante que quando eles passam para Macedônia, logo as pessoas se convertem. Eles chegam a Filipos e logo as pessoas começam a se converter e o trabalho que Deus havia dado a eles começa a florescer. Porque Deus, o Espírito Santo, trabalha através das frustrações para nos fazer perseverantes, para produzir perseverança em nós. Também para produzir discernimento. Algumas frustrações nos trazem experiência. E aquela equipe que aprendeu a não desistir, mas a perseverar, que aprendeu a não é aqui, mas é em algum lugar. Não está dando certo aqui, mas vai dar certo em algum lugar porque Deus tem isso para nós. E você pensa nesse tempo todo, até Paulo ter essa visão durante o seu sonho, quantas dúvidas tomaram o coração deles.
Eu brinco, né, que eu penso em Silas, que acompanhou Paulo e não Barnabé, que Silas podia pensar assim, poxa vida, eu peguei a caravana errada. Eu devia ter ido com Barnabé e não com Saulo, que está dando tudo errado com ele. Quantas dúvidas tomaram seu coração e quantas vezes nós aprendemos com eles que esse tempo das coisas não darem certo, que eles estavam buscando a Deus, que com certeza estes homens foram orar e jejuar. Isso era a prática deles. Paulo fala como ele era um homem temente a Deus antes de se converter, como ele era rígido e irrepreensível na prática da sua religião. Nós encontramos um pouco mais à frente Paulo e Silas, já presos, orando e cantando hinos a Deus, mesmo presos. E isso, meus irmãos, é a busca do discernimento. Não é possível ter discernimento. Eu sei que é mais fácil quando aparece um anjo para a gente e diz assim, né, ó, você vai namorar com Mariazinha, não com Joana. Não é mais fácil? Hoje eu estava falando com um jovem, eu falei, olha, vou repetir o que eu já disse no culto. Essa pessoa te aproxima de Deus? Primeiro item, tá? Já que você pode escolher, como já brinquei aqui, né, nós que já estamos casados, já encalhou. Não tem mais como mudar. Mas se você ainda pode escolher, primeiro item, essa pessoa me aproxima de Deus? Seria mais fácil o anjo chegar e dizer, é esse e não aquele. Fique nesse trabalho e não naquele. Troque por esse carro e não aquele. E eu sei que tem lugar aí que faz isso, né? Olha, semana que vem você vem de marrom e não de azul. E coisas desse tipo. Tudo tem uma revelação para isso. Mas veja como Deus está trabalhando para que estes homens aprendam a ter discernimento. Porque eles devem ter alimentado ou enfrentado as suas dúvidas, as suas frustrações com oração, com jejum, pedindo a Deus, até que Deus, o Espírito Santo de Deus, traz discernimento e o faz, como decidiu fazer com Paulo aqui, dando-lhe uma visão. Aquilo que eu também já falei, hoje eu estou repetindo muita coisa, né? Aquilo que eu já repeti para os irmãos. Deus pode trazer visões, trazer sonhos, mandar anjos para falar com você? Pode. Mas se ele fizer isso, obedeça. Não brinque com Deus. E é exatamente o que Paulo faz quando ele tem essa visão deste homem pedindo que eles passem a Macedônia e os ajude. Imediatamente, eles dizem que nós concluímos o verso 10, que depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Sabe o que o discernimento traz? Depois que a gente recebe essa direção, uma paz no coração. Aquela dúvida saiu e não há mais dúvida. Nós concluímos que é para lá que Deus está nos mandando. Não só o coração de Paulo diz isso, mas como diz Lucas aqui, Lucas já faz parte nesse momento da equipe ministerial, dessa caravana que está pregando o Evangelho. Lucas diz que nós concluímos. Paulo contou a visão, sentaram-se, assim como no capítulo 13, havia mestres e profetas naquela igreja que estavam buscando a Deus em oração, adorando ao Senhor e jejuando e orando, e o Espírito Santo falou com eles e disse, separai-me a Barnabé e Saulo. Neste momento, esses homens estão sozinhos, longe da igreja, mas lá, fazendo a mesma coisa. E Deus, mais uma vez, se comunica com eles. E o que eles dizem? Assim como aquela igreja ficou em paz e impôs as mãos sobre eles e os enviaram, nesse momento esses homens também têm paz no coração e entendem que Deus está nos mandando para isso. E aí eles partem obedecendo e com coragem. Não há mais dúvidas. Vamos passar para um outro, e era um outro universo, meus irmãos. Ir para a Ásia, como eles começam no início, é ir para um mundo conhecido para eles. Ir para o Oriente, ir para o Leste. Mas ir para o Oeste é cair na cultura greco-romana, é cair em outro mundo, em outra cultura, em outros valores. E eles saem da zona de conforto para ir para onde Deus está mandando. Assim como aconteceu com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, desse lugar conhecido, gostoso, que você
está já adaptado, vai para uma terra que eu vou te mandar. Uma terra que você não conhece, mas que eu vou dar para você. A gente aprende, meus irmãos, que o Espírito trabalha através das frustrações para nos produzir dependência. O Espírito impediu. Foi o Espírito que frustrou os planos que Paulo e a sua equipe tinham. Não foi o inimigo. Aprenda isso. Não fique reclamando da sua vida. Porque o inimigo isso, porque o diabo aquilo. Coitado do diabo. Né? Não tem nada a ver com essa história. Às vezes você que se meteu em complicações. E meus irmãos, por vezes é o próprio Deus dizendo assim, eu não vou permitir isso na sua vida. Eu vou impedir esses seus caminhos. Foi ele que conduziu pelo caminho da Ásia, pelo lado nordeste, até vir para este canto de cá. Outras frustrações são livramentos. É interessante que quando Paulo e Silas entendem isso, eles dependem de Deus, sabem que estão no centro da vontade de Deus. Foi para cá que Deus nos mandou com essa mensagem para fazer esta obra. E eles vão. Quando você continua lendo o capítulo, logo em seguida Paulo chegando, pessoas se convertem, Lídia se converte em Filipos, mas imediatamente Paulo e Silas são presos. Eles não estão mais assim dizendo, olha, já que nós somos presos, a nossa obra está sendo frustrada. Não. Eles não têm dúvidas no coração, eles não vão chorar os planos que Deus tem para a sua vida. Nós encontramos Paulo e Silas à meia-noite. Diz o verso 25 do capítulo 16, que por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Estão com os pés no tronco. Estão encarcerados. Mas eles não deviam pregar? Como é que estão encarcerados? Parece uma frustração, não é? Eles estavam na praça pública pregando. Daqui a pouco estão na cadeia. Mas meus irmãos, diz aqui que os presos os ouviam. Nunca mais a gente pode pensar assim, onde eu estou não é o lugar que eu devo pregar. Paulo, quando escreve aos Filipenses, diz assim, olha, toda a guarda pretoriana ouviu o Evangelho. Eu estive preso, mas o Evangelho não esteve preso. Eu estive encarcerado com os pés no tronco, mas o Evangelho não esteve preso em momento algum. O Espírito Santo trabalha nas frustrações para nos dar dependência do Senhor. Quem nunca foi frustrado não sabe o que é poder ter o colo de um pai. Quem nunca passou por uma frustração não sabe o que é as doces consolações do Santo Espírito de Deus, que vem nos alcançar nas nossas lágrimas, que vem nos alcançar quando nós absolutamente não podemos fazer nada. Estamos com os pés no tronco, estamos encarcerados, não temos poder algum. E aí o que acontece? Deus nos fala, o Espírito Santo fala, Ele nos traz a visão, e Ele faz como fez com Paulo e Silas, Ele nos liberta. Os grilhões são quebrados, as portas são abertas, o Evangelho se manifesta de maneira verdadeira. O Espírito Santo conduz. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Espírito Santo tem um propósito específico para a sua vida. Busque diante de Deus isso. Pergunte a Ele. Diga a Ele que você quer saber qual é esse propósito. Que você quer alinhar a sua vida a este propósito. Peça a Deus, Senhor, manifesta o teu plano para mim. Eu não quero saber por quê. Eu quero saber para quê. Aonde o Senhor quer me levar com isso tudo. Porque eu quero chegar logo. Se eu souber que o caminho é esse, eu vou por esse caminho. Não importa se é troade, não importa se vai terminar em cadeia, eu vou por ele. Porque eu quero estar no centro da tua vontade. As nossas frustrações não estão impedindo o agir do Espírito Santo. Talvez você possa até resistir, brigar, lutar.
manifestar aquela dura cerviz, né? Ficar com o nariz empinado. Não, Deus, não pode ser isso, Deus. Eu não admito isso. Tem gente que fala assim com Deus, eu não admito isso, Deus, que seja dessa maneira. Mas as frustrações não impedem o agir do Espírito Santo, porque Ele age através delas para promover e realizar os seus planos na nossa vida. Ele quer produzir perseverança, discernimento, dependência dEle. Então nós precisamos aprender a descansar na condução do Espírito Santo. Cantar hinos e orar enquanto nós estamos sem entender as coisas. Começar a cantar e orar a Deus enquanto ainda não sabemos como Ele vai nos libertar dessa. Como eu disse, tem um amigo que fala isso, né? Ele começa a ouvir, às vezes, as histórias de algumas pessoas, de alguns irmãos, e ele precisa aconselhar, porque faz parte da sua liderança, do seu pastoreio. E aí ele fica pensando lá no coração dele, Senhor, Deus, como é que o Senhor vai sair dessa? Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor faz. Eu sei que o Senhor responde oração. Eu sei que essa pessoa que veio buscar o Senhor não vai sair decepcionada da sua presença. Então vamos começar a cantar hinos e orar a Deus com perseverança, porque eu quero que você saia daqui essa semana, saia daqui desse lugar e nessa semana você se lembre sempre que o Espírito Santo está conduzindo a história e a história da sua vida. Amém?